Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Bagagem. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Sara Jimenez e existe um episódio neste mesmo canal que se chama Piloto, que é o primeiro. E nesse episódio eu explico quem sou eu, um pouco, né? Que não dá para explicar num episódio de podcast, mas eu explico um pouco de quem sou eu, do propósito do canal, de como eu criei esse canal e tal. E dá pra entender muita coisa através dele. Então, depois que você ouvir esse episódio, você pode ir no outro episódio piloto e escutar. Além de escutar os outros episódios que já estão lançados aí, né? Com participações especiais e tudo mais. Enfim, hoje nesse episódio, quero não trazer um assunto, mas trazer uma resposta a pergunta que eu mais recebo na minha vida, que é: como você descobriu que você era missionária? Ou como foi seu chamado missionário? Ou como você entendeu que você tinha que fazer isso? Perguntas relacionadas a isso que tem a mesma resposta. Aí eu tava pensando, eu falei, acho que eu vou gravar um podcast contando isso, contando a minha experiência. Já quero dizer, né, que a experiência de todo mundo não é igual. E para trazer um esclarecimento, talvez, um caminho para uma resposta, não sei, mas para essa resposta geral, assim, né? E também quando uma pessoa me conhecer, ela pode entrar no canal de podcast e já vai estar lá a resposta. Enfim, eu vou contar um pouquinho e aí eu vou explicando as coisas. Para começar, eu quero dizer que eu nasci num lar cristão. Meus pais são a Assembleia de Deus. Acho que todo mundo conhece essa igreja, né? Tem a Assembleia de Deus em tudo quanto é lugar no mundo. Eu fui para o Paraguai e aí eu lembro que a gente estava viajando para uma cidade que se chama Passo de Ovalle. E no meio do caminho a gente teve que parar numa cidadezinha que era, nossa, muito minúscula. Muito pequena. E aí, quando a gente chegou lá, a gente conseguiu abrigo numa igreja e adivinha, era uma Assembleia de Deus. Eu fiquei, caraca, velho, que engraçado. Enfim, então meus pais são dessa igreja e eu praticamente nasci dentro da igreja, né? Porque meus pais sempre foram envolvidos com os ministérios, as atividades na igreja e, consequentemente, eu e minha irmã Suzy também, né? Porque filho de crente, crentinho é. E aí eu nunca faltei à escola bíblica dominical minha infância inteira. Se eu faltei, eu não me lembro, porque eu todos os domingos estava ali, fielmente escutando a palavra do Senhor, aleluia. E cresci envolvida nesse meio, né? E eu lembro que eu sempre escutava, quando eu ia nos círculos de oração com a minha mãe, as pessoas falando pra mim que Deus tinha alguma coisa pra mim, que não sei o que, blá. E eu, gente, sempre tive uma revolta dentro de mim que eu não gostava daquilo. Eu queria que Deus cuidasse das coisas dele, que eu cuidasse eu ia cuidar da minha vida. Tipo assim, toda vez que alguém falava pra mim, eu ficava pensando, meu Deus, por que você tá perdendo tempo comigo? Eu já sei das coisas, eu já sei da Bíblia, eu já cuido da vida das outras pessoas que estão perdidas e me deixa aqui, quieta na minha. Sempre tive esse pensamento, né? Coitada de mim. E aí, o que aconteceu? Passou-se o tempo, cheguei na adolescência e eu comecei a tentar ter uma vida diferente da que os meus pais me ensinavam a ter. E eu aprontei algumas coisas, sim, não sou nenhuma santa, Deus sabe mesmo. E vivi várias coisas e tomei várias decisões erradas e fiz várias coisas erradas, fiz coisas que não era pra fazer, adquiri marcas no meu coração que não precisava eu ter se eu tivesse evitado muitas coisas, mas enfim, né? Todo mundo erra, infelizmente é desse jeito. Meus pais tentaram evitar, né? Me ensinaram o caminho, mas você foi pro caminho certo? Não foi. Foi pro caminho errado. Mas, graças a Deus, não foi tão perdido assim. E o que acontece aqui? E lembrando que tudo isso que eu tô falando que eu fazia, eu tava dentro da igreja. Eu nunca saí da igreja, me afastei. Mas eu vivia um efeito, que eu sempre falo isso, aquele efeito botão na casinha. Sabe quando você pega o botão na roupa e coloca na casinha, que é o outro lado da roupa, pra fechar? O botão, ele tá dentro, mas ao mesmo tempo ele tá fora. Então eu vivia nessa coisa de eu tava dentro da igreja, mas eu não tava dentro da igreja.
E aí eu lembro que uma vez eu tinha 13 anos e eu tive uma discussãozinha com meu pai. E aí meu pai falou assim, minha filha, quando você tiver um encontro com Deus, tudo isso vai mudar. E eu pensando, né, que droga, Deus tem que encontrar outras pessoas, não tem que me encontrar não. Aí passou-se o tempo e eu tive um problema com depressão, que pouquíssimas pessoas sabiam na época, né, disso, que eu tive esse problema. E assim, depressão, gente, eu acho que é uma coisa que acontece com muita... Eu conheço muita gente que já teve depressão. E a minha não era daquele tipo de, tipo assim, eu vestia de preto, eu ficava... Não. Eu tinha a minha vida normal, entre aspas, que eu estou fazendo com o dedo, mas você não está vendo. Tinha minha vida normal. E eu brincava, ria, viajava, vivia normalmente. Mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu chorava. Eu não sabia porque eu tava chorando porque minha vida tava uma droga. Eu só chorava. Eu lembro de um dia que eu pintei o cabelo de loiro e eu fiz ombre ré. Eu lembro que nessa época eu tava muito magra, muito magra. Eu parecia um pirulito. E porque eu não comia direito. E o que eu comia eu colocava pra fora. E eu lembro que eu pintei o cabelo de loiro e, nossa, todo mundo elogiando. Cara, como ficou bonito, não sei o que, blá. E eu cheguei em casa e eu só chorava. Eu pensava, meu Deus, como eu sou horrível. E foi bem punk essa época. Mas enfim, né? Não vamos ficar falando de coisa ruim. Vivi isso, bola pra frente. Um belo dia, como eu descobri o meu chamado missionário? Vou pular já pra essa parte. Um belo dia, eu tava na casa de uma amiga minha que se chama Aninha, que ela é ouvinte dos meus podcasts. Oi, Aninha, tô falando de você. Ai, Jesus. E a gente tava eu, ela e uma outra amiga chamada Brenda. A gente tava conversando, tomando um café da tarde. A Aninha morava na rua da minha casa nessa época. E a gente tava lá tomando café da tarde e conversando, né, papeando. E aí, no meio dessa conversa, a gente começou a falar sobre muitas coisas em relação ao ministério, em relação à vida, em relação a propósito, eu não sei. Aquela foi a conversa mais louca da minha vida. Nossa, a atmosfera mudou, assim. A gente terminou de conversar, levei a Brenda pra casa, voltei pra casa, fui dormir. No outro dia de manhã, meu Deus, aconteceu a coisa mais louca do mundo dentro do meu quarto. Eu acordei chorando muito. Mas, a partir daquele dia, o meu choro não era mais o mesmo choro que eu chorava quando eu tinha depressão. Não sei. Foi um choro completamente diferente. Não sei explicar. E eu comecei a chorar, chorei. E eu levantei e no meu quarto tinha um espelho na parede grande. E ficava bem de frente pra minha cama. E na hora que eu levantei, que eu olhei no espelho, que eu me vi... Eu chorava mais ainda, porque eu olhava pro espelho e eu vi uma pessoa que era uma pessoa que eu não conhecia e que era uma pessoa que completamente diferente da que Deus tinha planejado pra ser. Eu chorava com um sentimento de frustração por eu estar fazendo uma coisa que não era pra eu fazer, perdendo tempo. E aí eu lembro que... Nossa, eu fiquei muitas horas no quarto. Eu não sei quantas horas, mas eu sei que eu fiquei muito tempo. E eu chorava muito, sem parar. E eu não conseguia controlar aquele sentimento que eu tava tendo. E aí eu lembro que eu fui almoçar. Nossa, eu almocei chorando. Foi muito engraçado. A lágrima caindo, assim, eu não conseguia parar. E aí, beleza. Eu fui... orar, né? E eu lembro que Deus falou muito comigo sobre conhecer a Ele e mostrar Ele pro mundo. Deus falava muito isso comigo. E aí eu orando, enfim, nesse dia aconteceram várias coisas, mas eu vou contar resumidamente. Teve um momento que eu tava orando e Deus começou a me mostrar que eu tava orando, pedindo a Deus, tipo, Deus, eu quero um carro novo. Troco meu carro e uma criança na África morrendo de fome, por exemplo. E eu orando e falando assim, nossa Deus, eu quero ter uma carreira top, não sei o que lá, blá. E por orgulho mesmo, sabe? Não por nada, mas só por orgulho.
e uma pessoa no mundo morrendo, sei lá, uma menina sendo traficada. E eu comecei a ter esses flashes assim na minha cabeça, foi uma coisa muito louca. E aí eu lembro que eu chorava muito de arrependimento e eu entendi que eu precisava, naquele dia, mudar o destino da minha vida, porque eu estava vivendo uma vida falsa, uma vida que não era minha, uma vida que não era pra eu ter. E, cara, tudo mudou a partir daquele dia. Eu sentia, nossa, eu começava a ver as pessoas diferentes e eu ficava desesperada pra fazer alguma coisa pelo mundo, assim, pelas pessoas. E eu não deixei aquele sentimento, porque eu poderia ter deixado aquele sentimento passar, né? Mas eu falei, não, eu vou aproveitar isso e eu vou viver o que Deus tá me direcionando pra fazer. Eu entendi que eu tinha que fazer uma escola que se chama ETED, que eu nem sabia como era, nem sabia o que era isso, que era na Jocum, que nossa, eu já tinha escutado falar de Jocum, mas eu nunca tive nenhum envolvimento com isso. E aí eu lembro que eu consegui achar uma escola e era numa cidade que eu já tinha ido nessa cidade. Ai, foi muita coisa assim, sabe aquela coisa de cristocidência? Porque não é possível. E aí eu sei que eu tinha que fazer essa escola e essa escola tinha um valor X e eu não tinha esse dinheiro e eu queria fazer e eu falei que eu ia fazer e eu lembro que eu arranjei uma solução. Eu arranjei uma solução que pensei, né? Eu tenho um carro e eu pensei assim, eu vou vender o meu carro e eu vou fazer essa escola e com esse dinheiro também eu vou pagar minha viagem e tal da escola, que eu sabia que tinha uma parte que a gente viajava. No mesmo momento que eu falei isso, Deus falou pra mim, não, você não vai vender esse carro. Mais ou menos assim. E aí eu continuei na minha ideia, né, porque eu sou teimosa. E aí eu fiquei na vibe pensando de que eu ia vender meu carro, que eu ia vender meu carro. Já tava tudo certo na minha cabeça. E aí teve um dia que a gente teve uma vigília na igreja e acabou a vigília e eu fui levar as pessoas pra casa. Que eu sempre fui aquela irmã da caroninha, que leva os outros. Aí eu fui levar as pessoas pra casa e eu tava quase sem gasolina, tava acabando minha gasolina e eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai pra botar mais gasolina, porque nessa época era meu pai que bancava o carro, né? E aí eu lembro que no mesmo dia, um casal de amigos meus, que é Liliane Biscoito, o nome dele é Alexandre, na verdade, mas a gente chama ele de Biscoito, me levaram num posto de gasolina, e a gente foi no posto de gasolina, e eles encheram o tanque do meu carro inteiro, Aí eu fiquei tipo assim, gente, mas como assim? Não precisava, não sei o que, babá. Aí a Liliane olhou pra mim e falou assim, amiga, Deus falou com o Biscoito pra fazer isso e falou comigo pra fazer isso individualmente. E ele falou pra gente fazer isso pra te mostrar que ele vai cuidar de tudo e ele vai prover as coisas. Gente, isso me matou, porque assim, cara, como assim? Deus vai prover as coisas. Eu nunca tinha vivido de provisão financeira. Então aquilo era muito difícil pra mim, muito, muito, muito difícil. Eu sei que eu consegui fazer a escola e, tipo assim, eu consegui pagar a escola em cima de milagre, só milagre mesmo, de pessoas que me ajudaram e, tipo assim, Deus falou com muita gente sobre me dar oferta e até hoje, né, eu vivo desse jeito, vai fazer 3 anos. E foi um tempo de muito romper, porque eu entendi que a minha vida não era aquela que eu tava vivendo e eu mudei o destino disso. Porque assim, gente, tem muita coisa que a gente pode decidir, que a gente pode dizer o que a gente vai fazer ou não. E Deus, ele mostra muitos caminhos pra gente, assim, filha, não faz isso, filha, faz isso. E a gente que escolhe, na verdade. Eu consigo olhar pra trás, olhar pros meus erros e ver que em todos os meus erros tinha sempre um caminho pra eu não errar, mas eu sempre escolhi o do erro. Então, foi do mesmo jeito meu chamado missionário. Eu sabia que tinha um caminho, que eu poderia continuar na mesma vida que eu tinha. E assim, a vida que eu tava tendo não era uma vida ruim, digamos assim, né? Porque eu tava na igreja, eu tava servindo, eu servia no Ministério Infantil, no Ministério de Jovens, fazia o que tinha que fazer, ajudava as pessoas.
Mas aquela não era a vida que Deus tinha pra mim, era a vida pra outra pessoa, não pra mim. Então, assim, o chamado, ele é específico, digamos assim. Eu acho que essa é uma palavra muito boa. Ele é específico. Existem pessoas que têm o chamado pra realmente ficar na igreja. E aquele não era o meu chamado. Meu chamado era sair da igreja, sair da casa dos meus pais e viver uma coisa completamente diferente do que eu esperava viver. Porque eu esperava viver assim, eu ia estar na igreja, tudo bonitinho, eu ia trabalhar, tudo bonitinho, ter as minhas coisas, tudo bonitinho, e não é isso que Deus quer pra mim. Talvez eu nem sei se Deus quer que eu tenha uma casa um dia, talvez eu nem sei se Deus quer que eu tenha um carro onde eu estiver um dia. E tá tudo bem, porque eu tô vivendo o que Deus quer que eu viva. O meu marido, ele fala uma coisa sobre sucesso, né? Que sucesso é a gente fazer a vontade de Deus. Sucesso é você estar onde Deus quer que você esteja. Isso é uma vida de sucesso. Se o propósito de Deus para a sua vida é que você deixe a sua casa, deixe a sua família, deixe o que tiver que deixar, para viver a aventura de confiar em Deus, de que Ele vai prover todas as coisas que você precisa, necessita, em todos os lugares que você for, faça. Você vai ter sucesso desse jeito. Agora, se a vontade de Deus é que você fique na sua igreja, que você trabalhe, que você abra uma empresa, não sei, que você trabalhe numa empresa específica, trabalhe com alguém... Enfim, gente, é um infinito de destinos, de propósitos, e se é isso que Deus quer pra você, você vai ter sucesso nisso, sabe? Então, eu acho que essa coisa do chamado tem muito a ver com a realização do propósito de Deus na vida da gente. O chamado é esse, é a realização do propósito de Deus. Então, se o propósito de Deus é que você mora em tal cidade, trabalha em tal lugar... Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Se o chamado de Deus para você é que você saia, vai embora e vive essa loucura que a gente vive, esse é o chamado de Deus para sua vida. E você não vai sentir falta de nada e você vai se sentir completo, sabe? Eu me sinto muito completa. Por mais que eu não tenha mais a segurança humana, né, digamos assim, mas eu tenho a segurança de Deus, cara, de que tudo vai dar certo, tudo vai caminhar e o reino de Deus, ele vai continuar crescendo por causa do meu trabalho também, né? Porque eu não falo isso com... Enfim, deu pra entender. Não tô falando isso como que eu faço isso. Mas eu falo no sentido de que eu saí da minha casa, saí do meu lugar de conforto pra ir pra um lugar onde eu não conhecia, pra viver uma coisa que eu não sabia que eu ia viver, e isso faz parte da expansão do reino de Deus no mundo, né? E eu fico muito feliz, eu me sinto muito, muito honrada por poder fazer isso. Eu me sinto muito, muito honrada por poder viver essas coisas em Deus, sabe? E a gente, nas viagens, nunca vive, tipo... nunca é traumatizante, nunca é uma coisa, assim, frustrante. Por mais que a gente não tenha cama, por mais que a gente não tenha banheiro, por mais que a gente não tenha as coisas que a gente quer ter, se eu tô ali e algumas pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Jesus, pelo poder de Deus, amém, glória a Deus. Se eu não tiver cama, glória a Deus. E uma coisa interessante sobre isso é que eu sempre fui uma pessoa, assim, desapegada com as coisas, por exemplo. Eu sempre dormi em qualquer lugar, eu sempre comi qualquer coisa. Então isso me ajudou muito a entender de que nesse dia, né, que Deus falou comigo, que eu chorei muito, Deus falava comigo assim: você acha que você dorme em qualquer lugar por quê? Você acha que você come qualquer coisa por quê? Você acha que você... Por que eu te fiz desse jeito? Porque eu te fiz pra isso. Então viva isso, que você foi feita pra... Você tá vivendo a vida errada. E eu entendi dessa maneira. E assim, se você que tá me ouvindo tem alguma dúvida em relação ao chamado de Deus na sua vida, pense sobre isso. Deus, ele coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Às vezes o seu chamado é ser um médico, o seu chamado é ser um advogado, o seu chamado é ser um mecânico, o seu chamado é ser uma costureira, um professor. Talvez esse é o chamado de Deus para sua vida e você precisa encontrar
dentro disso, como a sua vida tem sentido em poder abençoar a vida de outras pessoas. Porque o sentido da nossa vida é abençoar a vida de outros. Se você trabalha, você é médico, você abençoa a vida de outros com isso, você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Se você é advogado, você ajuda outras pessoas a melhorarem a vida, ou sei lá, com o seu trabalho, você está executando o chamado de Deus para a sua vida. Então, pense no seu coração. Se o que eu faço, eu consigo abençoar a vida de outras pessoas através do meu trabalho, eu estou cumprindo o chamado de Deus na minha vida. E é isso, gente. Eu gostei muito de contar essa história. Resumidamente, mas eu gostei. Se você gostou desse episódio, se você acha que tem alguém que precisa escutar sobre ele, manda ele para alguém, compartilha ele com as pessoas. E eu vou ficar muito feliz de poder conversar também com você, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, como entender de uma forma melhor. A gente tá aí pra isso, né? É isso aí. Um beijo, um cheiro. Até semana que vem. Tchau.